Olá pessoal, hoje nós falaremos sobre fatores que afetam as aquisições de habilidades motoras, onde o nosso tema será focado em demonstração e instrução. Antes de prosseguirmos, vamos relembrar rapidamente o que são habilidades motoras. As habilidades motoras podem ser entendidas como ato ou tarefa, onde quase todos os atos motores e movimentos podem ser considerados uma habilidade. São movimentos que devem ser aprendidos ao fim de serem executados corretamente. E essas habilidades são divididas em 3 tópicos importantes, considerados habilidades motoras básicas. Elas são: em primeiro, temos a locomoção, quando o corpo é movimentado de uma direção vertical ou horizontal, de um ponto a outro. Atividades como correr, saltar, andar são considerados movimentos locomotores fundamentais, e quanto mais elaboradas e refinadas, melhor será para um esporte específico ou para a vida cotidiana. Temos a estabilização. São considerados movimentos corporais relacionados ao domínio do corpo e ao equilíbrio. Podemos colocar alguns exemplos como equilibrar e rolar. Temos a manipulação, que pode se constituir de movimentos grossos e finos, onde, em resumo, os movimentos finos são mais delicados e os movimentos grossos são menos delicados. Temos como exemplos desenhar, pintar, costurar para movimentos finos, e pular, subir escadas e chutar para movimentos grossos. Esses fatores que afetam a aquisição de habilidades motoras, o que são? Esses fatores podem ser representados por tudo aquilo que pode ser manipulado em meio à prática exercida. São considerados fatores internos, onde a maioria dos professores detém a ter essa manipulação a todo momento. Como, por exemplo, através do feedback, onde o aluno precisa se envolver na atividade cognitiva à medida que ouve as instruções e recebe o feedback do professor. A ajuda do professor com o fornecimento do feedback é de extrema importância. O professor deve direcionar o foco de atenção do aluno para aspectos relevantes na realização da habilidade, pois fornecer excesso de informações no início da aprendizagem é prejudicial, pois o sistema nervoso central tem a capacidade limitada em processá-lo. O outro fator é a prática. É através da prática que se adquire o também chamado refinamento, que é a associação entre a ação e a percepção na hora de executar uma habilidade. Durante esse processo de refinamento, a variabilidade do desempenho começa a diminuir. Os alunos adquirem a capacidade de detectar e identificar alguns dos próprios erros de desempenho. O aluno passa a cometer um menor número de erros e erros menos grosseiros, desde que tenha adquirido fundamentos básicos ou mecânicos da habilidade, embora precisem ser aperfeiçoados. Depois de muita prática e experiência, a performance se torna automática e habitual, pois já não necessitam mais de instruções prévias. E para que servem esses fatores? Esses fatores servem para podermos instruir, corrigir e orientar os alunos ao decorrer de alguma atividade, dar instruções ou exemplos para obter ótimos resultados futuramente ao decorrer de anos e até mesmo fazer com que o aluno alcance o estágio autônomo de execução de uma habilidade motora. Nem todas as pessoas que aprendem uma habilidade atingem o estado autônomo, pois a qualidade da instrução e a quantidade da prática são os fatores mais importantes para chegar nesse estágio final. Existe apenas um modelo de fator? Existem diversos alunos que podem compreender as atividades por outros tipos de fatores. Por conta da grande variedade de fatores que influenciam na aquisição das habilidades motoras, podemos elaborar diversas maneiras para instruir um aluno. Por conta de existir esses diversos fatores, devemos priorizar o fator qual o aluno tem a maior facilidade de compreensão, e esses fatores também podem ser adaptados para a maior compreensão dos alunos. Como, por exemplo, a gente pode fazer uma demonstração, que pode ser realizada através de fotos, vídeos ou pelo próprio professor. A gente também pode fazer a instrução, que a informação é dada verbalmente pelo professor, como, por exemplo, quando o aluno erra algum movimento e o professor o instrui ao movimento correto no início ou no meio da prática. Dessa forma, ajuda o aluno a dirigir a atenção para aspectos relevantes da tarefa, adquirindo assim maior quantidade de informação. Já na prática, o aluno começa a cometer menos erros e começa a aperfeiçoar e refinar mais as habilidades motoras. Quando o professor organiza a prática, ele tem total manipulação dessa prática. Também podemos trabalhar com motivação, estabelecendo algumas metas, onde o professor incentiva o seu aluno a conseguir o resultado, dando uma motivação intrínseca.
Também tem o feedback, que é quando o professor observa a atividade e aponta tanto os pontos negativos quanto os pontos positivos, repassando para o aluno para que assim ele consiga aos poucos se autoanalisar e corrigir e evoluir na próxima tentativa. O que é o fator de demonstração e instrução? Agora focaremos no fator de demonstração e instrução. O que é no demonstrar e instruir? Os professores, como método de ensinar aos seus alunos, vão instruí-los em determinada ação ou atividade. Após a instrução, que seria a parte teórica, onde ele teria explicado as regras ou o modo de agir na situação, o professor irá demonstrar um movimento ou um exercício. O que seria demonstrar? Seria o professor demonstrar a parte prática da situação, onde ele irá mostrar como fazer ou como praticar o tal exercício. Por conta que nessa idade, onde os alunos necessitam de demonstração visual, os alunos precisam aprender tanto ouvindo quanto visualizando, e todo esse processo é necessário para que os alunos entendam como funciona a prática do movimento. Nesse caso, o professor irá adquirir a função da habilidade, onde o professor passa a ser o profissional com a habilidade e o aluno como um aprendiz, onde o aluno está precisando da instrução para a realização dos movimentos, faz com que o professor vire seu modelo de inspiração, assim para concluir o exercício. O que esse fator pode agregar na vida do aluno? Pelo fato do aluno estar ouvindo a instrução e observando a demonstração, o aluno passa a entender e começa a levar isso para diversos aspectos da vida, não somente no aspecto esportivo, mas também profissional, pessoal e familiar. Tudo está envolvido com o fator de instruir a pessoa e demonstrar como se faz. É importante por ser um método de aprendizagem onde não basta apenas falar, e sim, com a demonstração, possa ficar na memória do aluno, de uma forma que ela consiga demonstrar quando for necessário e utilizá-la novamente, principalmente pela memória de curto prazo, assim evoluindo para o longo prazo. Como exemplo, temos o chute em uma aula de futebol, onde o professor estará explicando sobre o futebol, como funciona, as suas práticas, suas regras e dentre outros tópicos. Lembrando que as informações dadas aos alunos devem ser as mais curtas e diretas possíveis, para não sobrecarregar com excesso de informações, usando palavras simples e fácil compreensão. O foco a ser praticado será o chute, como você realizará para conseguir efetuar um gol, por exemplo, ou como o aluno deve aplicar esse chute. O professor irá instruir o aluno de como ele deve se posicionar, quais movimentos que ele deve fazer, até mesmo orientar a força do chute. Após a instrução do que fazer para chutar a bola, o professor irá chamar o aluno e demonstrará como chutar, dando a orientação de que, mesmo que o aluno erre, ele não será penalizado, e sim apenas orientado até a realização efetiva do chute, onde ele efetuará o movimento corretamente com sucesso. Conforme o aluno for continuando a realizar a prática, o professor continuará a orientá-lo com demonstrações e instruções, considerando um fator muito importante por mostrar para o aluno que a demonstração acompanhada da instrução pode ser efetiva a qualquer momento.